Olá, sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar e aprender sobre os tipos textuais. Vamos escolher um para trabalhar com vocês, que é o texto narrativo. Então sejam bem-vindos à nossa aula, né? Nossa aula da aula 6 da EJA, nona etapa. Vamos lá então. Olha, para começar, nós já vamos apresentar a você um texto, um fragmento de texto. E eu vou ler com você. Eu leio daqui e você lê daí comigo, certo? Então vamos lá. Olha aí. A mamãe está sentada na porta da casa conversando com as amigas. Aí passa o filhinho na bicicleta a toda velocidade e grita com as pernas abertas: "Olha, mamãe, sem as pernas!" Depois de um tempinho, olha ele de novo passando na bicicleta. "Olha, mamãe, sem as pernas e sem as mãos!" Mais um pouco, volta a passar todo alegre. "Olha, mamãe, sem os dentes!" Oh, que lindo! Vocês gostaram do texto? Pois é. Gente, vamos começar afirmando para vocês, não é, que as nossas necessidades comunicativas, elas são múltiplas. E os conteúdos desses nossos atos verbais, eles são ilimitados. Mas eles se organizam em tipos textuais. E alguns desses tipos textuais é exatamente esse que nós vamos trabalhar hoje, o narrativo. Então, o que é o texto narrativo? Isso mesmo, vamos definir. Sempre que você estiver estudando, você precisa definir, você precisa saber o que é o objeto de estudo. Então, o texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. E geralmente esse tipo de texto é escrito em prosa. E nele, nesse tipo de texto, o texto narrativo, são narrados, são contados alguns fatos e acontecimentos. Exemplos de texto narrativo: romance, novela, conto, crônica, fábula, piadas. Muito bem, eu quero que você entenda que o texto narrativo é o quê? Assim, para você nunca mais esquecer. Então, o texto narrativo, com as nossas palavras, o texto narrativo é o texto ou o fragmento de um texto que tem uma finalidade. Isso é interessante você compreender. Qual é a finalidade do texto narrativo? O texto narrativo tem por finalidade contar, narrar uma sequência, uma sucessão de fatos, de acontecimentos. Agora, preste muita atenção. O que é interessante você também entender aqui é que o texto narrativo, ao contrário do texto dissertativo, no qual as ações vão se desenvolver simultaneamente, no texto narrativo, as ações, não, elas vão aparecer numa sucessão de eventos, ou seja, numa sequência de fatos. Certo? Isso é interessante para você. Então, o que é mesmo o texto narrativo? Vamos ver. É um tipo de texto que esboça as ações desses personagens que vão aparecer num determinado tempo e espaço. E aí você já percebe, né, alguns elementos que compreendem o texto narrativo. Nós temos personagens, nós temos tempo e temos espaço, né? Isso mesmo. E outra característica, normalmente ele é escrito em prosa. E o que é que se conta, o que é que se diz nesse texto? Né? Fatos, acontecimentos, ações que são desenvolvidos pelas personagens. Aqui nós temos os exemplos, você certamente já leu romances, não é? Já foi ao cinema e já viu, já assistiu a filmes, e o filme é um tipo narrativo. E a novela, o conto, a crônica, as fábulas, as piadas, todas são exemplos, aqui todos são exemplos de texto narrativo. Muito bem, agora que você já compreendeu, vamos seguir? Vamos adiante? Então vamos lá entender a estrutura do texto narrativo ou da narrativa.
Qual é essa estrutura? Todo texto apresenta uma estrutura, vamos ver. Nós temos então, primeiro aspecto a se entender nessa estrutura, que é a apresentação. A apresentação é chamada de introdução. O que acontece nessa apresentação, nessa introdução? É a parte inicial do texto. Nesta parte inicial, o autor vai apresentar as personagens ou os personagens. Vai apresentar, né, o espaço, o local onde a história vai se desenvolver, o tempo, né, em que esta trama, este enredo, esta história será narrada, será contada. Outro aspecto da estrutura da narrativa é o desenvolvimento. O que acontece aqui? Aqui, não é, o autor vai expor, vai narrar, vai contar, o narrador vai contar parte da história, né? Vai mostrar parte da história que está sendo desenvolvida por intermédio das ações dos personagens. Vamos lembrar que é dos personagens ou das personagens, diga com toda segurança, os personagens ou as personagens. Muito bem, agora que você entendeu esses dois aspectos da estrutura, que é a introdução ou apresentação e o desenvolvimento, vamos seguir e aprender mais alguns aspectos dessa estrutura? Então, nós temos o clímax, olha a pronúncia, clímax, sílaba tônica aqui, ó, clímax. O que é o clímax? É a parte do texto narrativo, dessa estrutura narrativa, em que, não é, você tem o desenvolvimento, o ápice, né, da história. É ali aquela parte, aquele momento mais emocionante, é o momento do ápice, que se chega ao cume, vamos dizer assim, da história, né, da narrativa. Aquele momento especial, o momento mais emocionante que você já está com o coração na mão. Outro importante aspecto da estrutura da narrativa é o desfecho. O desfecho, então, se constitui no quê? Na conclusão. O desfecho é o final da história, é a conclusão. É ali que você tem o final da história. O que aconteceu com os personagens? O final desta narrativa, desta história. O que foi que aconteceu ali? Ali, no desfecho, todas as ações vão chegar à sua conclusão. Então você tem o final da história e esse final, esse desfecho, ele pode ser alegre, pode ser triste, pode ser cômico, pode ser trágico, certo? Então aqui você tem, né, a resolução dos conflitos lá no desfecho. Termina, eles se encaminham, eles se desenvolveram e se encaminham para o final. Muito bem, e agora que você conheceu a estrutura da narrativa, você vai conhecer os elementos constituintes. O que constitui a narrativa? Você já sabe que a narrativa é esse texto, esse fragmento de texto que vai contar uma história. Então vamos conhecer os elementos da narrativa. Muito bem, nós temos o narrador. Gente, o que é o narrador? O narrador é o autor? Não. O narrador é quem está narrando, é quem está contando a história. O narrador, ele conta, ele narra, ele relata, certo? Então, o narrador, ele conta, ele narra, ele relata a história, né? A todo aquele enredo, toda aquela trama. Então, o narrador, ele se subdivide. Nós temos 3 tipos de narrador. Não é? Ou do foco narrativo no texto narrativo, nós temos 3 tipos de narrador, ou foco narrativo. É a forma como a história será contada, será narrada, será relatada. Nós temos o narrador observador, temos o narrador personagem e temos o narrador onisciente. Professora, qual é a diferença entre narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente? Primeiro entenda, quem é o narrador? É aquele que conta a história, é aquele que está narrando, que está contando a história. Ele conta isso de 3 formas. Ele pode ser o narrador, vamos começar com o personagem, o narrador personagem. Quando o narrador é personagem, ele participa da história. Então, ele conta de dentro da história tudo que ele está
presenciando e ele é parte da história. E aqui é em primeira pessoa. Ele fala dos acontecimentos porque ele está participando, ele faz parte da história. O narrador observador. Esse narrador, ele narra, ele conta a história em terceira pessoa. Por quê? Porque ele está observando os fatos. Ele conhece a história por observar. Então, em terceira pessoa, ele está dizendo o que é que acontece na história. Narrador onisciente, esse sabe de tudo. Esse lê a mente dos personagens, conhece os sentimentos, as emoções dos personagens. Esse é o narrador onisciente e ele também é em terceira pessoa. Esse narrador sabe de tudo, sabe tanto que ele às vezes até se mete na voz, ele fala às vezes. É o que normalmente nós conhecemos como discurso indireto livre. Ele participa, ele se mistura, a fala dele se confunde até com fala dos personagens. Muito bem. E o enredo, professora? O enredo é a trama, né? O enredo é a soma de todos esses elementos aí, é a própria trama, a essência, né? É aqui no enredo que se desenrolam, que se desenvolvem as ações. Então, o enredo é constituído pelo quê, professora? Pelas ações. O enredo é a própria estrutura, trama, a trama da novela, da fábula, do romance, então, do texto narrativo. Muito bem. O enredo, ele pode ser linear, ou seja, ele tem início, meio e fim. Ele pode ser também não linear, ele pode começar lá do final para o meio e para o início, não é? E também ele pode ser enredo psicológico e enredo cronológico. E aí, professora, como é que é isso? Enredo psicológico são as memórias, as lembranças, não é? Ele vai contando de memória, de lembrança. Ele vai narrando só de memória. E o cronológico, as ações vão se sucedendo no tempo, marcado pelas horas, pelos meses. Muito bem. Agora nós vamos seguir conhecendo outros elementos constitutivos, constituintes, formadores da narrativa. Quais são eles? Vamos lá para os personagens. E aqui eu quero que você tenha muita segurança. Você vai dizer as personagens, os personagens, e está certinho do ponto de vista da norma culta. O que são os personagens? Eles são as figuras principais. Sem os personagens, a história não existe. São eles que agem, que praticam as ações. E eles podem ser principais. Os personagens principais, eles se dividem em protagonista e antagonista. O protagonista é o herói. E o antagonista é o bandido, é aquele que está se opondo, sempre prejudicando, tentando prejudicar o herói, né? Sempre colocando uma casca de banana ali. E temos também as personagens que são secundárias. Elas estão ali para amparar, para dar suporte ao protagonista e também ao antagonista. São as personagens adjuvantes ou coadjuvantes. Temos o tempo, que é muito importante, como elemento da narrativa. Porque, gente, não tem como se contar uma história sem falar do tempo e do espaço. Então, o tempo, não é importantíssimo. Ele está relacionado com o quê? Com a marcação do desenvolver da narrativa mesmo, das ações, não é? Não tem como contar uma história sem falar do tempo. Então, o tempo ele pode ser cronológico, marcado pelo relógio, ou psicológico, aquele de memória, aquele de lembranças, certo? Tempo é o espaço temporal, né, em que vão acontecer se desenvolver as ações, os acontecimentos. Muito bem, vai ser situado no tempo. E nós temos também o espaço. O espaço, então, é o local. Esse local pode ser físico ou imaginário, né? Pode ser um local também psicológico. Então, o espaço é o local onde se desenvolve a narrativa. É ali, no espaço temporal ou psicológico, que a história vai acontecer. Né? Ela pode acontecer no ambiente físico, que é o espaço temporal, o lugar, ou no ambiente psicológico ou ambiente social. Muito bem. Agora nós vamos sintetizar para você
sobre o texto narrativo. Quais são, como se estrutura a narrativa e quais são os seus elementos constitutivos. Vamos lá? Rapidinho, só para você ver. Aqui temos então, que você tem na parte inicial a apresentação, né? Os personagens aqui são apresentados, alguns pequenos fatos, do desenvolver da história. Temos o desenvolvimento, onde as ações vão ocorrer, temos o clímax, que é o ponto máximo, e temos o desfecho. E os elementos da narrativa, o narrador, o enredo, personagem, tempo e espaço. E é isso, minha gente querida. Agora, então, nós vamos ler rapidamente para você uma pequena fábula. Vamos lá. Pequena fábula de Franz Kafka. Ah, disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, você já percebe aqui espaço, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto. E lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato, e devorou. Olha aqui o exemplo de um texto narrativo, muito bem, seguindo. Só para fechar, nós temos narração, ação, processo ou efeito de narrar, de contar, e narrativa é essa exposição, né? Essa estrutura toda que nós apresentamos para você, que pode ser escrita, oral. Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Olha aí, pessoal, eu vou deixar com vocês a nossa dinâmica, você vai ler, vai refletir, vai responder e já já eu volto com vocês, beleza?
Pronto, já de volta. Nós vamos registrar a participação dos nossos alunos. Olha o meu sorriso bem aqui, gente. De tanta gente participando, fico muito feliz. Olha, é tão bom quando vocês participam e, sobretudo, quando vocês estudam e aprendem. Então, olha aí, nós temos... Nossa, tem muita gente. O Raimundo, a Gabriele, deixa eu ver quem mais... José Wilson, o César, nossa, Gustavo, muita gente participando, José Wilson, Raquel, acho que é Raquel, José Wilson, Franciele, quem mais? Valdenilson, muita gente participando, Rosiane, olha gente, é tanta gente que eu não consigo nem ler de tão rápido que tá aí. Participem, gosto muito, fico super feliz quando vocês participam. Isso mesmo. A Joyce Roque participando, deixa eu ver quem mais. Deixa me ver, o Carlos. Ei, muita gente. Então, gente, o Fábio, olha, quem mais? Maxon. E deixa eu ver quem mais, muita gente, passa tão rápido que eu não consigo ler. O Ayrton Souza. Gente, obrigada pela participação de vocês, isso é bom demais. Amo, adoro quando vocês participam. Isso, Carlos, e deixa eu ver quem mais, Eriane, Ayrton Souza, Jaqueline, muita gente. Vamos lá, então, para a nossa DLI, vamos responder? Isso, vamos conferir agora. Você que participou, fico muito feliz. Então, vamos lá, gente, vamos ler. Olha aí, já vamos colocar a resposta? Certo, vamos voltar então aqui e vamos ler para a gente analisar um pouquinho, ok? A gente já tem o gabarito para vocês, mas nós queremos comentar um pouquinho para entender o processo, como você fez para acertar, certo? A questão. Muito bem, leia o trecho a seguir. Qual é o trecho? Esse aí. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... Interrompeu o pensamento. Olha a questãozinha para você. O narrador se refere à vizinha como velha e como minha senhora. Duas formas de tratar a vizinha dele, né? O que essas palavras utilizadas revelam? Essas palavras que estão em destaque, velha e minha senhora. O que revelam essas palavras utilizadas pelo narrador? Hein, gente? O que é? Vamos lá, então, para a nossa resposta? Vamos lá. Olha, você observa... Né, que você tem um trechinho aí, um trecho narrativo, né, e o narrador está se dirigindo a uma das personagens, no caso a vizinha, com duas formas de tratar. A primeira, velha, olha aí. Então, quando ele a chama de velha, ele está utilizando essa palavra de forma negativa, de forma pejorativa, não é? Assim, depreciando a senhora, a vizinha dele.
Agora, quando ele se dirige a esta senhora por minha senhora, veja que a forma, a expressão utilizada, esse tratamento que ele utilizou, já é bem diferente, não é? Já traduz, já significa outra, já tem outro sentido, já tem outro significado. Vai demonstrar o quê, gente? Quando ele utiliza a expressão minha senhora para a vizinha dele, vai demonstrar educação, polidez, não é? Até uma consideração, minha senhora. Então, gente, aí nesse discurso indireto livre foi utilizada o quê? A palavra velha, né? Para se referir à vizinha, é uma forma que ele utilizou de forma pejorativa, negativa, para se referir à vizinha, né? E aí, nesse contexto, nessa situação, esse termo já tem essa conotação. O que é a conotação? É o sentido, ou a conotação pejorativa, negativa, depreciativa. Quem é que gosta de ser chamado de velha? Ninguém gosta. Pode até ter 70, 80 anos, mas não quer ser chamada de velha, tem que ser chamada de senhora, para demonstrar a sua educação, né? Então, já nessa fala direta, a personagem usa a forma de tratamento minha senhora. No discurso indireto, ele disse a velha, né? Que a velha que era a vizinha dele. Mas quando ele utiliza o discurso direto, ele já vai utilizar a forma de tratamento minha senhora, não é? Para se dirigir à mesma pessoa. Quem é a mesma pessoa? É a vizinha dele. Então, na fala indireta, não há censura, ou seja, ele vai, não há ouvinte, não é? Então, ele usa dessa forma. Então, na fala direta, por uma questão de polidez, de educação, foi utilizada a forma minha senhora. Parabéns a você que respondeu, a gente fica super feliz. E agora é isso, e agora nós vamos para a nossa próxima aula, nós vamos para EJA, 11ª etapa, nossa aula 6. Vamos lá então.